de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Moisés, é uma honra tê-lo conosco. Gratidão por sua presença. Eu é que me sinto feliz aqui. A honra é toda nossa. Essa oportunidade maravilhosa. Gratidão. Moisés vai falar hoje sobre contatos com ETs via projeção da consciência. Um assunto interessantíssimo. Mas para começar esse assunto, eu queria te perguntar, quando você teve conhecimento ou contato com essas consciências extraterrestres? Olha, a primeira vez que eu tive contato, eu era bem garotinho, devia ter uns 5 anos de idade, e eu morava numa casa em Manaus. Eu lembro que eu estava sentado numa escada, uma escada de madeira, a casa era antiga, tinha aquelas portas imensas, e eu estava olhando para fora da porta que estava aberta. E eu vi um zumbido, e essas coisas elas são meio inexplicáveis. Eu vi o zumbido e saí na calçada, e quando eu olhei para cima tinha uma nave. Era uma nave muito grande, devia dar uns 35, 40 metros de altura. Olha só. E ela tinha, eu me lembro bem que ela tinha 3 bolas embaixo dela, né? E eu fiquei olhando aquilo extasiado, e ela emitia só um zumbido, né? Eu fiquei olhando e ela foi sumindo atrás do telhado. Eu saí correndo por dentro da casa para tentar vê-la pela janela de dentro. Então, como era garotinho, eu saí correndo, pulei no muro, né, o corredor era comprido, pulei no muro e fiquei olhando e ela passando, mas sumiu de novo no telhado. Aí eu voltei, dei a volta no quarteirão correndo e ela foi se distanciando. Essa experiência, ela foi uma experiência marcante na minha vida, porque apesar de eu não entender nada, né, porque eu era um garotinho, né, Correto. Aconteceu uma coisa que foi importante para mim, porque a minha mãe, que era uma pessoa com um nível de clarividência muito alta, quando eu entrei em casa e eu olhei para ela, ela disse para mim assim, você viu, né? Ela falou isso. Olha, que interessante, a sua mãe percebeu. Ela falou, você viu. Eu falei, quer dizer, eu fiquei sem saber. Viu o quê? O que ela estava querendo dizer, não entendi nada. Você viu a nave e viu os seres também ou não? Não, eu vi a nave, né? A velocidade dela era baixíssima, ela se locomovia como se estivesse sendo carregada por alguém, não tinha nenhum tipo de som, de propulsão. Então ela ficava equilibrada como se tivesse uma energia muito diferente. E quando você começou a ter contato com os seres? Então, aí aconteceu uma coisa que era assim, na minha própria casa eu comecei a perceber que de vez em quando eu via consciências muito baixinhas, né? Certo. E essas consciências baixinhas, eu ficava brincando com elas, porque elas se deslocavam a uma velocidade alta e eu olhava no fim do corredor, elas estavam paradas. Aí depois elas iam para um lado, para o outro, e eu comecei a brincar de pega-pega. Eu era garoto, né? Não tinha desde noção, criança, coisa desde então. Criança. Né? Isso foi acontecendo durante um percurso, um período, mas eu tinha receio de contar isso para os meus pais, claro, porque eu não sabia. Meu pai tinha uma história que era assim, se você estiver maluco, você vai para o Melo Mato, que era um hospital psiquiátrico, né? E eu pensava, eu não vou nem contar isso para ninguém, certo, que ele vai me colocar no Melo Mato. Né? E depois, com o tempo, isso continuou? Isso continuou e foi ficando cada vez mais forte, porque eu via as consciências cada vez com mais nitidez. Né? Explica para o nosso internauta como são essas consciências que você via. Olha, são, desde o começo, né? eram consciências de baixa estatura, com olhos bulbosos, a cabeça era grande, né? Eu conseguia ver uma aura energética muito diferente da aura humana, porque depois do meu percurso de vida como um pesquisador, um estudioso da espiritualidade, né, eu já percebia a aura das pessoas, mas a deles era diferente, era um colorido muito mais forte e parecia ter um poder de propulsão, de saída deles, que não era igual nos humanos, isso para mim. Então, era como se eles jogassem para fora cubos e figuras geométricas de um colorido que era belíssimo, né? E eu ficava olhando aquilo e aprendendo do jeito até o nível que eu conseguia. Essas figuras, elas não chegavam assim e falavam, oi Moisés, tudo bem? Elas simplesmente paravam, ficavam olhando para mim e eu entendia o que elas estavam comunicando. Tem uma pergunta específica para fazer para você. Sim. Geralmente as pessoas que têm contato com ETs são pessoas que reencarnaram aqui, que são de outros orbes. Isso pode ter acontecido com você?
Então, a gente vai conversar muito aqui, porque assim, através de projeções astrais, naquela época eu não tinha noção, né? Eu tinha algumas projeções muito repetitivas, via as mesmas figuras sempre, mas eu comecei, quando eu entendi isso, eu morava em Manaus, eu vim para São Paulo, eu comecei a querer saber o que eu tinha sido antes, porque eu via muitas imagens que eu não conseguia explicar, mas eu sempre anotei tudo. Então, eu anotava, eu sempre gostei de escrever, eu ficava fazendo anotações. E aí eu comecei a descobrir minhas vidas anteriores. E aí esse percurso de vidas anteriores me levou a entender coisas que eu não entendia antes. Não dá pra, você fala de extraterrestres e até é uma coisa interessante, né? Porque a gente quer ver os extraterrestres aparecendo numa montanha ou tendo um contato imediato com a gente. E eu sinceramente, Cris, eu acho que eles estão aqui entre nós, passeando, alguns encarnados em corpos físicos, humanos. Concordo com você. E essas experiências, no final das contas, são experiências que a gente não vê porque a gente quer uma coisa mais mística, mais um contato imediato, né, como no filme. Até um tempo atrás, se você me permite falar, quando eu encontrei o Jorge Versilo, um dia, né, o cantor Jorge Versilo, ele gosta muito desse tema, né? E ele perguntou para mim sobre isso. Aí eu comecei a falar com ele exatamente, sabe, sobre esse contexto de extraterrestre, que é uma coisa para mim bastante importante. Eu não vejo que eles nos agridam, isso aqui é opinião minha, claro, tá? Então, claro. Eu não vejo que eles venham até a Terra para acabar com a gente, mas eu vejo sim que nós que somos belicosos, nós é que agredimos todo mundo, né, e depois queremos que o outro seja o culpado disso. Né? É uma projeção do povo humano, da raça humana com esses seres. Sim, né? Você cria um monte de armas, né? E depois, no final das contas, você fala, não, eles vão nos atacar. Se alguém que fosse muito evoluído viesse nos atacar, com certeza nós não seríamos... Nossa, não teríamos condições. Não temos condições. Então, as consciências extraterrestres que conseguem atravessar o universo, com certeza elas estão num nível de entendimento muito maior do que nós. E o que eles queriam de você? A gente vai falar rapidinho aqui, porque o nosso tempo é curto, mas o que eles querem de você? Essa é uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, o que eles querem? Eu não acho que eles queiram alguma coisa. Eu penso que a convivência que a gente tem com consciências extraterrestres é uma coisa da nossa própria origem, das coisas que a gente já viveu antes, né? O que eu fui aprendendo? Fui aprendendo que a maioria dessas consciências é muito indefesa com relação ao processo emocional. Ou seja, eles não têm as cargas emocionais que nós temos de raiva, de ira, né, de confronto, de competição. Eles estão vivendo num nível em que o trabalho deles com os chakras é acima do cardíaco, então não tem aquele processo emocional. De verdade, eles vêm para cá para fazer uma composição e quando vieram para cá, né, isso eu falo até com um pouco de receio de falar, porque eu acho que a gente nunca tem certeza, 100% não pode falar, eu sei isso, né? São coisas que eu fui descobrindo e aprendendo através de projeções em corpo astral e em corpo mental. Mas eles estão aqui, compõem com a gente um aprendizado, né? Muitos deles que vieram para cá estão incorporados, estão encarnados em corpos físicos e perderam a consciência do que eram antes. Então a pessoa começa a olhar estrela, ela nem sabe por que ela está fazendo isso, mas de verdade talvez a origem dela seja uma origem extraterrestre. Entendeu? Então eles estão aqui entre nós, encarnados fisicamente? Sim, com certeza. Alguns não, alguns têm outro... eu fiz algumas experiências, né, fazendo buscas mesmo pelo planeta através de projeção astral, e aí eu fui descobrindo que existem colônias deles em estado físico aqui no planeta, em locais subterrâneos, né? Então, esse foi um trabalho... Intraterreno também você... Intraterreno, exatamente. Né? Em localidades que a gente nem pensaria, né? É verdade. Gente, mas aguenta aí. A gente vai para o próximo bloco e fique aí com os nossos intervalos e com Cátia de Gaia.